e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, continue a soprar sobre nós o teu Santo Espírito. Encha-nos com teu Santo Espírito. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra e sermos transformados por ela, a partir dela. Em nome de Jesus, Senhor, continue a nos fortalecer, continue a abençoar essa igreja, os jovens, os adolescentes, a juventude dessa igreja, continue a abençoar a liderança dessa igreja, que o Senhor continue a fazer deles servos e servas operosos no teu reino, que o teu Santo Espírito encontre liberdade sempre aqui no meio dessa galera, no nosso meio, nesse momento, nesse congresso, que tenha liberdade para falar no nosso coração, para falar em nós, para falar através de nós, para falar ao nosso coração, para nos transformar. Em nome de Cristo Jesus é o desejo do nosso coração. Amém. Bom, esse texto é muito conhecido e ele está relatando um momento especial na vida da igreja. Os apóstolos do Cristo, depois da ressurreição de Jesus, estavam reunidos, orando, aguardando o cumprimento de uma promessa. Jesus tinha dito que quando ele fosse assunto aos céus, quando ele subisse para a destra do Deus Pai, ele enviaria o seu Espírito, e o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, estaria acompanhando os discípulos de Jesus, a igreja do Cristo, e faria dos discípulos de Jesus testemunha do Cristo. É isso que diz lá no começo de Atos. Então os discípulos estavam aguardando, e eles um dia se reuniram para orar inesperadamente, e de repente eles foram visitados pelo Espírito Santo de Deus. Se você parar e prestar atenção, você vai ver que a Bíblia dá uma ênfase importante no Espírito Santo. O Espírito Santo, para você que não está acostumado, talvez, com essa linguagem da Bíblia, nós acreditamos num Deus que é constituído por três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um único Deus, não são três deuses diferentes, é um único Deus que se apresenta na história a partir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus de Deus, luz de luz, mesma extensão, mesmo tamanho, mesmo poder, é Deus mostrado na forma do Consolador, na forma daquele que nos ensina. E a Bíblia dá uma ênfase no Espírito Santo, tanto que quando você lê Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, no relato da criação, diz que o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre a face das águas. E aí quando você vai lendo no decorrer do texto bíblico, você vai vendo que o Espírito Santo vai levantando pessoas, vai capacitando pessoas. Quando chega Jesus, o Espírito Santo, Maria concebe Jesus por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo conduz Jesus, leva Jesus para o deserto, leva Jesus para ser batizado, desce sobre Jesus como uma pomba. Quando você vai na história da igreja, o livro de Atos, você vê que o Espírito Santo, como aqui, desce sobre os discípulos e começa a revestir a sua igreja. Aí quando você chega lá em Apocalipse, no último capítulo, nos últimos versículos, diz o quê? O Espírito e a noiva dizem vem. Ou seja, do começo, no meio até o final, o Espírito Santo está em tudo. Por quê? Porque nós só vivemos no reino de Deus a partir do Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo, na sua carta a Timóteo, que o Espírito Santo de Deus é o presente de Deus para nós, é o dom de Deus, o presente de Deus, e para a gente não desprezar isso, é o que ele ensina a Timóteo, não despreze o dom de Deus que é em ti, ou seja, o Espírito de Deus que é em ti. Quando nós somos encontrados por Jesus e nos encontramos com Ele, nós recebemos esse privilégio, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, nós nos tornamos casa de Deus, o Espírito de Deus aviva o nosso espírito e confirma com o nosso espírito que nós fomos selados com Deus em Cristo Jesus, agora nós somos nova criação. Fazemos parte de um único corpo, o corpo de Cristo. E o Espírito Santo de Deus faz outra coisa louca na gente. Ele nos concede dons. Ele nos dá ferramentas para que a gente sirva no reino de Deus. E a gente começa a fazer coisas que a gente nem imaginava. Começamos a pregar, o outro começa a ter palavra de sabedoria, o outro começa a curar pessoas, o outro começa a ter o dom da misericórdia, o outro começa a servir. Enfim, são dons que o Espírito Santo vai dando para a gente, vai nos capacitando.
ferramentas para sinalizarmos o reino de Deus. Só que acontecia um problema. Problema não, na verdade, só que até a morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo atuava de uma forma. Ou seja, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não vinha sobre todo o povo de Israel. O Espírito Santo era derramado sobre uma pessoa ou outra específica, geralmente um rei, um profeta, um sacerdote. Não era todo o povo que era presenteado com a presença do Espírito Santo. Então, geralmente, quando alguém era levantado por Deus para uma missão especial, ele era ungido, e o Espírito de Deus pairava sobre essa pessoa e conduzia essa pessoa. Por exemplo, Davi. Você lembra quando Davi peca? E ele escreve o Salmo 51, e ele diz lá em uma das suas confissões: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Porque essa era a forma como o Espírito Santo atuava antes da vinda do Cristo, da morte e da ressurreição do Cristo, sobre algumas pessoas, especificamente para algumas missões. E se o cara pisasse na bola, como Saul, por exemplo, pisou na bola, Deus ia lá e retirava o Espírito do cara, e ele não conseguia fazer mais nada. Davi percebeu isso, e quando ele pecou, ele já pediu perdão para Deus e disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque se o Senhor retirar, eu não vou conseguir fazer mais nada. Vai embora a alegria da salvação. Só que Cristo, então isso gerou no povo de Israel um desejo, uma expectativa, um dia onde Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo o povo de Deus, sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor. Porque eles viram e viam que esses homens cheios do Espírito Santo de Deus faziam. Eles falavam: meu, que coisa maluca, que da hora, que incrível, eu também quero isso. Mas eles não tinham esse privilégio. Até que uma vez um profeta chamado Joel profetizou a Israel: haverá um tempo que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Séculos se passaram, e aí Pedro vem e dá um retweet no Joel. Dá um compartilhar lá no que o Twitter, acho que ninguém mais usa, né? Dá um compartilhar no que o Joel disse. E acontece séculos depois, aqui com Pedro, aquilo que Joel tinha profetizado, e que era uma expectativa, um desejo do povo, o dia onde todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo e receberia o Espírito Santo de Deus. E seria agora guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus morando em mim, morando em você, morando em nós. Isso é louco demais, tem noção? Deus habita em você, velho. Habita em mim. Eu não mereço nada disso. Você não merece nada disso. É graça de Deus que se partilha e habita em você e habita em mim. E aí nos faz ser um e sermos parte de uma igreja. É por isso que nós estamos na igreja. Porque o Espírito Santo nos atrai para isso. É como se, quando nós fomos salvos, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, como se a gente recebesse um imã, e aí o amigo também recebe um outro imã, e o outro imã, e outro imã, e você imagina um monte de gente com um monte de imã, e quando a gente se encontra, ao invés de dar aquele fenômeno que o imã repele o outro, né? Porque é negativo com negativo, sei lá como que é essa matemática, eu nunca entendi, mas beleza. Não vem ao caso. Dá ao contrário, o imã atrai, né? Aí a gente se encontra, a gente se atrai, conecta um no outro. A gente nem se conhece, nem conheço você, estou aqui, e a gente está aqui numa comunhão. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Nos lança numa igreja. Então isso aconteceu naquele dia. Os caras estavam reunidos orando. Imagina então que você vem numa reunião de oração, assim, despretensiosa, nem imaginando que acontece nada. Geralmente reunião de oração dá pouca gente, né? E você vem lá achando: ih, hoje não vai ninguém. Aí começa a orar e de repente vem um vento. E aí invade a casa, e os caras são tomados pelo Espírito Santo de Deus, começam a falar as grandezas de Deus em línguas de outras nações, e aí começa o povo se aglomerar ali, a ouvir, e a falar: o que está acontecendo aqui? Alguns começaram a zoar, falaram: esses caras estão bêbados, esses caras estão enchendo a cara. Aí Pedro se levanta, Pedro, um pescador,
se levanta e começa a pregar com toda a autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus, dizendo: não, esses caras não estão embriagados. O que acontece aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: nos últimos dias Deus derramaria e derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Sabe qual é a primeira capacidade que o Espírito Santo de Deus gera em nós? A capacidade de discernir o nosso tempo, de compreender onde estamos e o que está acontecendo ao nosso redor. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro se levanta e diz: o que acontece aqui hoje é o que foi dito por Joel, nos últimos dias. Ou seja, Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, compreendia que naquele dia estava se iniciando um novo período na história, chamado de últimos dias. O Espírito Santo de Deus abriu os olhos de Pedro de uma tal forma que ele começou a entender o seu tempo. Ele começou a entender o que estava acontecendo ali. E ele teve autoridade por Deus para chamar um profeta, porque assim, você tem que ter muita responsabilidade de saber o que você está fazendo para dizer que o que está acontecendo hoje aqui é o que o profeta Joel disse, né? Tem coragem de fazer isso? Eu não tenho coragem. Pedro se levantou e disse: o que está acontecendo aqui hoje foi o que o profeta Joel disse. Ou seja, o que o profeta disse séculos atrás está se cumprindo hoje. Pedro passou a compreender a história. Como nós, jovens cristãos, adolescentes, homens, meninos e meninas, cheios do Espírito Santo, podemos ser protagonistas no nosso tempo. E protagonista aqui é no bom sentido. Eu não estou falando protagonista no sentido hollywoodiano, do cara que faz tudo sozinho, não. Não é esse o objetivo da palavra usada aqui. É protagonista no sentido do cara que assume o que tem que fazer, né? O seu papel na história. Com Cristo, com os irmãos, todo mundo junto, todo mundo protagonista. Mas todo mundo pegando o que tem que fazer na história. Como que nós nos tornamos protagonistas? E um primeiro ensinamento que eu vejo nesse texto é compreendendo o nosso tempo. É discernindo o nosso tempo. Por isso que eu fiz questão de gastar um tempo falando dessa pesquisa. Nós estamos inserindo nesse contexto. A juventude com quem nós vamos evangelizar e falar do Cristo é essa juventude, com essa realidade. É uma juventude que não quer mais se aproximar de instituição porque não curte. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir mão dos valores que são essenciais? Ou a gente vai na ousadia do Espírito Santo de Deus anunciar o Evangelho, que é muito maior do que qualquer instituição ou cultura religiosa? É o Evangelho que transforma as pessoas. Nós precisamos compreender o tempo em que estamos, discernir o tempo em que estamos, e o Espírito Santo de Deus nos ajuda a compreender isso, e como ajudou Pedro, e ele se levantou com toda a autoridade e disse: o que acontece aqui hoje é o que foi dito pelo profeta Joel, que nós agora vivenciamos os últimos dias, e esses últimos dias nós seremos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia divide a história em 2 momentos: primeiros dias e últimos dias. Facinho, a prova de história da Bíblia é simples, que a pergunta é: quantos tempos históricos existem na Bíblia? 2, primeiros dias e últimos dias. Primeiros dias era todos os dias que aconteceram antes de Pedro, e últimos dias é o que aconteceu de Pedro para frente. Qual que é a diferença? Uma das diferenças é que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre todo aquele que invocasse o nome do Cristo. Por quê? Porque serão tempos completamente difíceis. Jesus disse no seu sermão profético, Mateus capítulo 25, 26, sobre os últimos dias, marcados pela falta de amor, pela guerra. E ele não está falando de um período específico, ele está falando desse tempo que se inicia em Pedro, últimos dias. Tempo onde as pessoas não gostariam e não quererão ouvir a palavra de Deus, onde as pessoas fugirão da bondade, abraçarão a maldade. E somente com o Espírito Santo de Deus nos conduzindo, nós conseguiríamos viver e nos mantermos fiéis nesse tempo. Então Pedro discerne a história, ele começa a compreender. Imagina
quão legal deve ser e ser um adolescente e um jovem, e quão relevante e diferente deve ser um jovem, um adolescente que entende o seu tempo, que sabe ler o seu contexto, que quando é convidado para uma parada diz, eu não vou. Aí o cara fala, por que você não vai? Está todo mundo indo. Aí ele diz, eu não vou porque isso aqui, vem aqui, deixa eu te explicar. Atrás disso aí tem morte. Vocês não estão vendo agora, porque vocês não conseguem ver, mas eu estou vendo porque Deus, através do seu Espírito, está me revelando isso. Isso aí é morte, meu amigo. Vai ser muito legal nos primeiros dias, mas depois você vai ficar angustiado. Sua alma vai cair no vazio. Você vai se viciar nisso, e isso nunca mais vai te satisfazer. E você vai entrar num quadro de vazio existencial. E isso vai levar você a tirar a sua própria vida. Imagina um moleque de 15 anos falando isso. É possível. Porque o Espírito Santo nos dá essa capacidade. Imagina um relacionamento onde a namorada fala para o namorado, não vamos fazer isso não. Mas por que não? Está todo mundo fazendo. É porque isso aqui vai fazer a gente queimar essa etapa. E se a gente queimar essa etapa, a gente vai perder essa perspectiva de maturidade. E aí o nosso relacionamento vai ser conduzido para um outro nível que a gente não está preparado. E aí, como a gente não está preparado, isso vai gerar na gente culpa. E como isso vai gerar na gente culpa, a gente não vai saber lidar com isso. E a gente vai se separar. E a gente vai machucar um ao outro. E a gente não vai conseguir terminar aquilo que a gente queria tanto começar. Isso é discernir a história, discernir o tempo, discernir onde está, discernir onde tem que ir. Alguém disse que a juventude está perdida, e está perdida. Uma das coisas que o Espírito Santo nos ajuda a fazer é discernir os tempos. Onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. Você pode ser alguém que ajude uma juventude perdida a se encontrar. Todo mundo indo para o norte, você diz, não, gente, não vai para lá não, pode voltar. Vamos lá. Mas é só você que está indo para lá. Pode vir, vem na minha. Garanto aqui. A gente tem que ir para lá. É lá que tem a vida. É lá que tem um caminho. É lá que tem a direção. O Espírito Santo nos lança para o protagonismo na história, ajudando a gente a compreender o tempo. Porque qualquer um que assuma um papel de protagonista é alguém que sabe o que está fazendo. Sabe o que é legal de ser coadjuvante na história? Pensar no teatro, coadjuvante no teatro, uma árvore lá. Então tem isso aqui, que fosse um teatro, aí tem o personagem principal e o coadjuvante que é a árvore. Ninguém nem sabe o nome do cara. Ele fica tranquilo, que ele não precisa saber da história, ele é uma árvore. Não precisa saber para onde a peça vai, o que vai acontecer. Ele é uma árvore. Agora, o protagonista, ele tem que saber. Ele tem que saber para onde ele está indo. Então, como nós nos tornamos protagonistas da história? Sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Uma das coisas que o Espírito Santo de Deus faz nascer em nós é essa capacidade de compreender o nosso tempo, compreender o nosso momento, saber onde Deus quer nos conduzir. Quer ver? Quando antes de você conhecer a Cristo, você não sabia para onde você estava indo. Então, qualquer lugar estava bom para você, né? Você não sabe para onde está indo, e quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar está bom. Mas Cristo encontrou-se com você, né? Você se encontrou com Cristo. Aí Ele te salvou, mostrou o amor dEle por você. Mostrou que Ele te amava desde antes da fundação do mundo. Mostrou que Ele se entregou como sacrifício vivo. Isso foi graça, não foi porque você é bonito, é feio, que você tem dinheiro ou não tem, porque você trabalha muito ou trabalha pouco, mas foi pelo amor dEle, graça dEle. E aí você disse, que coisa linda, nunca experimentei um amor tão profundo. Aí você se rendeu, se entregou a Ele. E aí Ele começou a te mostrar para onde você está indo agora. Agora você não vai mais em Cristo, você não vai mais para qualquer lugar. Você está indo para a vida, você está indo em direção à vida eterna. A vida eterna está vindo na sua direção. Você está indo para um lugar chamado céu, que é muito mais do que um lugar, que é uma pessoa, Jesus Cristo. Você está indo para essa plenitude da relação com Cristo. Agora você sabe onde você está indo, não sabe? Isso, então qualquer outro lugar que não for esse lugar não serve para você.
Você olha e diz, não, porque não é para esse lugar que eu estou indo. Agora eu sei para onde eu estou indo. Então isso é ser protagonista. Saber para onde está indo. Só que o problema, como uma das meninas que cantou aqui disse, é que às vezes a gente, por causa de uma vida vivida assim, precariamente com Deus, a gente vai entristecendo o Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus, ao invés de ocupar todo o nosso ser, ele vai ficando guardadinho lá no cantinho, escondido. Aí a gente vai perdendo a direção. A gente vai perdendo a perspectiva de onde a gente está indo. Aí, como a gente vai perdendo essa perspectiva, a gente vai entrando em vários outros caminhos. Aí a gente se perde. Perde tempo, perde o outro se perde com a gente, e a gente fica perdido. Mas Deus é bom, né? Aí Ele encontra a gente lá. Fala, ô filho, o que você está fazendo aqui? Não foi para isso que eu te salvei? Lembra que eu te falei para onde você estava indo? Não é aqui, né? É, Senhor, não é aqui. Então volta. Mas tem como? Tem. Aí Ele pega a nossa mão, nos coloca de novo no caminho, aquece o Espírito Santo dentro de nós. Achei o caminho. E aí quando a gente se encontra, quem está com a gente se encontra. Quem está com a gente vai com a gente. E a gente volta a ser protagonista. Então é muito mais fácil e mais cômodo sermos coadjuvantes. Porque a gente não precisa saber de nada. Mas não é para isso que Deus chama a gente. Deus chama a gente para sermos protagonistas. O protagonista é aquele que sabe para onde está indo. Sabe o roteiro da peça. Sabe o script. Sabe a fala. O protagonista é aquele que discerne o tempo. O protagonista é aquele que consegue compreender o seu momento. O protagonista é aquele que sabe olhar e dizer, então é para lá que a gente tem que ir. Gente, é para lá. O legal nesse texto é que diz que os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões. Isso é muito legal, porque filhos e filhas é a nova geração. Profetizar é falar as grandezas de Deus, é falar em nome de Deus. Então o texto diz que a nova geração falaria em nome de Deus. O texto diz que os jovens terão visões. Ter visão na perspectiva bíblica é dar direcionamento. É falar, Deus me mostrou que tem que ir para lá. Então a Bíblia está dizendo que os jovens dariam direcionamento. E a gente vive aqui hoje. Nós temos esse tipo de encontro aqui, porque algum jovem, provavelmente seu pai, algum jovem que hoje já é velho, deu a visão de que a igreja precisava mudar e precisava dar espaço para a juventude. Então esses caras nortearam. E nós estamos nesse mesmo legado. E nós estamos dando a visão. E os outros jovens que virão caminharão a partir da visão que está sendo dada hoje pelos jovens. Ou seja, o Espírito Santo chama o jovem. E olha que é interessante que na cultura antiga o jovem não tinha nenhum valor. Só o adulto tinha valor. E o texto vem e diz, os jovens darão direcionamento, terão visões. Os filhos e as filhas profetizarão. Os velhos dormirão, sonharão. E o sonhar aqui é uma palavra que diz respeito àquele sono, quando Deus te visita no sono e te dá confirmação. Ou seja, toda a igreja trabalha. Os mais sábios na retaguarda, confirmando, os mais jovens dando a direção, e os filhos e filhas falando da grandeza de Deus. Então é isso que é ser protagonista. E isso é possível porque o Espírito Santo de Deus nos possibilita a capacidade de discernirmos o nosso tempo. Eu quero orar com você. Quero orar contigo. Talvez essa palavra ecoe no seu coração, te confrontando, dizendo, olha, para onde você está indo, rapaz? Você se perdeu do caminho, volta.
Coloque seu coração diante de Deus, quero orar com você. Talvez essa palavra te encontre e te console e te encoraje, dizendo: é isso aí, você está no caminho, continua, você está compreendendo o tempo, está confirmando, é isso aí, continua, quero orar contigo. Talvez essa palavra hoje te desafie, porque talvez você está perdido, mais perdido que cego em tiroteio. E Deus está falando para você: é hoje que você vai ser encontrado, meu filho. Acabou o tempo de estar perdido. Se você quiser orar, convido você a vir aqui à frente, para a gente orar junto. Você pode se ajoelhar, ficar em pé, fica à vontade. A gente vai orar e depois nós cantaremos mais algumas canções. E eu quero orar principalmente para que todos nós nos tornemos jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus, que saibam entender o seu tempo e o seu momento, discernir o seu tempo e o seu momento, para que a gente caminhe na direção de Cristo, com Cristo e para o Cristo, e assim quem estiver ao nosso redor saiba que existe um norte, um local de onde sair e para onde chegar. Paizinho, que a tua palavra floresça em nós, que tudo o que não tenha vindo de ti seja esquecido, mas que aquilo que veio de ti, que foi soprado pelo teu Espírito, frutifique, cresça, floresça para a tua glória. Pois esse é o milagre da pregação. O Senhor usa vaso de barro para transportar uma mensagem que é ouro puro. E aí há momentos que a tua palavra se mistura com a gente, impacta o nosso coração, nos leva à conversão, nos leva ao arrependimento, nos dá direcionamento. Isso não é fruto nosso, é milagre do Senhor, graça do Senhor. Que o teu Espírito então tenha liberdade para trabalhar com isso e fazer de nós aquilo que Ele deseja fazer de nós e fazer em nós e através de nós. Dá-nos clareza do nosso tempo, conduza-nos no momento em que vivemos, faça de nós faróis, para que as pessoas vejam que há um norte, há um caminho para o qual caminhar. Usa-nos para a tua glória, como adolescentes, como jovens. Tira-nos todo medo, toda culpa, toda a sensação de que não somos capazes e não damos conta. O teu Espírito habita em nós. É Deus que mora conosco, Emmanuel, no meio de nós, vivendo em nós e através de nós. O Deus que criou todas as coisas, o Espírito Santo que estava lá pairando sobre as águas, o Espírito Santo que nos últimos dias dirá com a tua igreja: vem, Senhor, Maranata, venha Cristo. Esse Espírito habita em nós, está em nós, nos municia, nos capacita, nos conduz ao arrependimento, nos consola, nos ensina, nos expande o conhecimento. Faça-nos crer nessa verdade, levanta-nos como jovens e adolescentes que proclamam as grandezas de Deus, que dão direcionamento ao teu povo, no meio das trevas são luz, no meio de um mundo sem sabor são sal, para a tua glória. Amém.